com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e é sempre uma honra estar aqui louvando o nome do Senhor Jesus. E meus amigos, a gente sabe que você já deve ter reparado que a Bíblia ela utiliza de alguns números mais vezes do que outros, mas eu quero que você entenda que todos os números eles têm um significado. E pensando nisso, hoje eu vou trazer para vocês o significado do número 7 na Bíblia e vamos aqui analisar algumas passagens para que você compreenda que realmente bate com tudo isso que eu estou falando. E antes de a gente dar sequência, eu gostaria de te pedir aí que você vai aí, se inscreva no nosso canal, curta aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, comente e ative o sininho de notificações, querido. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém? Se você gostar. Então, vamos lá, meus amigos. A Bíblia é um livro sétuple. O que eu quero dizer com isso? Ela começa com 7 e termina com 7. Moisés, por exemplo, quando ele iniciou a Bíblia, ele iniciou a frase com 7 palavras no hebraico, que para nós significa: no princípio criou Deus o céu e a terra. Só que para nós dá um pouco mais, de palavras, mas a gente passando para o hebraico são 7 palavras. João, por exemplo, se a gente for ler lá, lê comigo em Apocalipse 3, 10, versículos 3, 4. E clamou com grande voz, como ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não as escrevas. Então entenda, queridos, que houve voz dos 7 trovões. E quando João ia escrever, a própria voz de Deus disse para ele que não era para cessar, que não era para que fosse escrito aquilo que ele ouviu. E com certeza é algo tremendo, né? E eu quero que você entenda que o número 7, ele significa a plenitude de Deus, a sua totalidade, a perfeição de Deus. É o número de Deus nos seus planos para o homem que é perfeito desde a criação. Vem do conhecimento, da perfeição. Por exemplo, se você lê comigo Apocalipse 5, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. As 7 pontas significa autoridade, queridos. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que têm todo o conhecimento e toda a sabedoria sobre a terra. Então, meus amigos, mostra o que? Jesus, o Cordeiro morto que foi ressuscitado, no seu retorno à terra, com todo domínio, com toda ciência, com todo poder, toda sabedoria vindo da parte de Deus, queridos. E eu vou mostrar para vocês mais alguns pontos, algumas curiosidades sobre o número 7 na Bíblia, para que possa também enriquecer e aprimorar o seu conhecimento. Amém, queridos? A primeira curiosidade que eu queria para vocês sobre o número 7 está em Judas 1,14, que a palavra de Deus diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Meus amigos, depois de Adão, o próximo homem que andou com Deus e foi arrebatado por ele foi Enoque.
E o Enoque vem da linhagem do sétimo de Deus, sétimo de Adão, perdão, da sua linhagem. Então mostra também que Enoque era um homem também muito abençoado, espetacular, a ponto de Deus o arrebatar, queridos. Curiosidade número 2, 7 promessas foram feitas de Deus a Abraão. Está em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Conte comigo e leia comigo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora começa. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. 2. E engrandecerei o teu nome. 3. E serás tu uma bênção. 4. E abençoarei os que te abençoarem. 5. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 6. E em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. 7. Olha que tremendo, queridos. Deus havia prometido, feito 7 promessas a Abraão. E todas elas foram cumpridas, né? Houve uma grande nação por parte através de Abraão. Abraão foi muito abençoado. O nome de Abraão foi engrandecido por Deus, porque hoje as 3 maiores religiões do mundo, né? A católica, os evangélicos e também o islamismo, eles reconhecem Abraão como um grande homem de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Temos passagens aí de pessoas que tentaram fazer mal para Abraão ou bem também receberam conforme aquilo que fizeram. E famílias abençoadas em toda a terra. Eu vou trazer a você mais uma curiosidade. Isaac proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 27, no versículo 28. Observe comigo. Assim, pois, Deus do orvalho dos céus, das gorduras na terra, 2, abundância de trigo e de mosto, 3, sirvam-te de povos, 4, e nações se encurvem a ti. Sê o Senhor Deus de teus irmãos, sê Senhor de teus irmãos, 5, e os filhos da tua mãe, 6, se encurvem a ti. Sejam os que te amaldiçoarem, e sejam malditos os que te amaldiçoarem, e sejam benditos os que te abençoarem, meus amigos. 7. Olha que tremendo, meus amigos. Outro detalhe interessante outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é que os judeus, eles têm o conhecimento desse poder, né? Dessa totalidade, né? De Deus, né? Que ele usa através do número 7, que a plenitude na Bíblia tem esse significado. E se a gente for ver em Gênesis 33:3, quando Jacó estava indo em direção ao seu irmão Esaú, Jacó ele se prostrou 7 vezes por terra como símbolo de humilhação. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 33:3, e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que seu irmão chegou. Olha para vocês verem, querido, muito interessante no momento em qual eles iriam fazer as pazes proximamente ali. A gente pode citar também a parte da visão que José teve, né, das 7 vacas famintas que devoraram as 7 vacas gordas, que está em Gênesis 41:4, mais ou menos o versículo. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias no sonho do faraó, né, que José interpretou, está em Gênesis 41:7. E a gente pode falar aqui também, por exemplo, em Êxodo 12:15, que fala até o versículo 19, que fala dos filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias por ocasião das solenidades pascais. Olha que interessante, meus amigos. Outra curiosidade
tremenda que eu vou trazer para vocês. As roupas dos sacerdotes eram compostas por 7 peças. Você sabia disso? Vou provar para vocês aqui que está em Êxodo 28, versículo 4 e o versículo 42. No versículo 4 diz assim, e essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, número 1, um éfode, número 2, um manto, número 3, uma túnica bordada, número 4, uma mitra, número 5, um cinto, número 6. Farão, pois, vestes santas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. E no versículo 42, faz-lhe também calções de linho, número 7, para cobrirem a carne nua, e irão dos lombos até as coxas. Olha que tremendos, queridos, a forma do nosso Deus trabalhar na sua totalidade. E outra curiosidade interessante também que eu quero trazer para vocês são os objetos sagrados do tabernáculo deveriam ser ungidos com óleo. E eles são também número 7, são 7. Conte comigo aqui, Êxodo 30, 26, 28. Vamos lá. E com ele ungirás a tenda da congregação, número 1. E a arca do testemunho, número 2. E a mesa com todos os utensílios, número 3. E o candelabro, número 4. E com os utensílios, número 5, e o altar de incenso, número 5 agora, perdão. E o altar do holocausto, número 6, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Tremendos, meus queridos. Posso ainda citar aqui, por exemplo, o leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. Essa palavra está em Levítico 14, 7, que diz assim, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Tremendos, queridos. Outro exemplo aqui, o ano do jubileu, ele ocorria após 7 semanas de anos, né? Que no caso, depois do ano 49, né? 7 vezes 7, 49, então o ano 50, né? É o ano do jubileu. A festa do tabernáculo, ela durava 7 dias. Está nos ensinando isso em Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º, fará a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Amém, queridos? Vou dar aqui mais um exemplo. Sansão, ele tinha 7 tranças no cabelo. Você sabia disso, querido? Então vamos lá, Juízes capítulo 16, versículo 19, que diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-lhe-se dele a sua força. E para encerrar, meus amigos, que tem muitas outras coisas aqui que eu poderia falar pelo menos sobre a questão da fornalha que Nabucodonosor, que foi aquecida 7 vezes mais. Eu poderia falar aqui sobre a parte de Pedro, que perguntou a Jesus se podia perdoar 7. Jesus disse não apenas 7, mas sim 70 vezes 7. Mas para encerrar, eu gostaria de falar também sobre os tempos que nós estamos vivendo, do fim dos tempos, assim como eu falei sobre os 7 trovões, mas a gente poderia falar também, por exemplo, sobre as 7 trombetas, né? As 7 taças, por exemplo. Eu fiz até um vídeo anteriormente, né, falando sobre os 7 selos também. Vou fazer sobre esses também, tá? Sobre as taças e sobre as trombetas. Mas eu quero que você entenda que 7 é o número da perfeição de Deus.
quando Deus está no controle, está agindo através do número 7, assim como tudo que Ele faz, tenha certeza que vai ser perfeito. Amém, queridos? Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo. Então curta, compartilhe, comente se você já sabia de algum desses números 7. E se que você não souber, você comente. E tamo junto, Jesus abençoe. Até o próximo vídeo, querido.